Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o duelo com o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta, repórter José Edgar de Matos, GE. Globo. Rogério, boa noite. Você comentou antes do jogo que precisa de jogadores em posições pontuais. Quais são essas posições? Boa noite. As posições serão passadas para a direção. Eu acho que já citei também várias vezes em entrevistas coletivas, né? Que faltam algumas posições de 1 contra 1, lado de campo, enfim. É minha opinião, é a minha análise que eu passarei provavelmente numa reunião amanhã com a direção. André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério, quando você foi anunciado, dividiu os torcedores do São Paulo. Parte da torcida gostou, parte se mostrou insatisfeita. Imagino que o grupo de insatisfeitos não tenha diminuído muito depois de 3 jogos no comando da equipe. Esse cenário de muitos torcedores insatisfeitos pesa ou pesou na sua decisão de permanecer ou não no São Paulo? Não, de maneira nenhuma. Não. Isso não. Eu tenho um carinho muito grande pelo torcedor, sempre fui muito bem tratado, sempre... eu acho que a história ela é tão grande, eu me preocupo com isso, realmente, com o tamanho dessa história, para que não seja apagada ou para que não seja manchada, né, com uma campanha ruim, com um rebaixamento, coisa que o São Paulo enfrentou até quase o final do campeonato. Mas o carinho do torcedor, eu não consigo entender o parte da torcida quando se refere, porque eu sempre sou muito bem tratado por todos, sempre sou sempre bem abordado por todo São Paulino. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, você já explicou os motivos que o fez assumir o São Paulo nesta reta final. Teria sido melhor ter iniciado o seu trabalho somente em 2022? Sem dúvida, sem dúvida. Quando o presidente conversou comigo a primeira vez, eu falei que para começar o ano de 2022, para mim seria muito melhor, porque eu conseguiria fazer uma pré-temporada e tentar fazer alguns ajustes, mas ele disse para mim que precisava naquele momento, e como era o São Paulo, eu já tinha recusado alguns convites, e como era o São Paulo, eu vim pela necessidade que eu entendia de ajuda que o clube disse precisar, e por isso que eu vim, por isso que eu estou aqui. Coloca-se em risco uma carreira toda de atleta relativamente vitoriosa, eu acho, com o clube, mas era o que precisava ser feito no momento no dia que eu fui convidado para ir ao Morumbi. E eu resolvi arriscar toda essa história para não ver o São Paulo numa posição como outros grandes times, por exemplo, na noite de hoje, se encontram. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Rogério, o elenco que o São Paulo tem corresponde com a posição que o time termina com sua pior colocação de um paulista no Brasileiro? Muito relativo, né? Eu acho que o São Paulo, eu não lembro ao menos, porque eu não estava aqui desde o começo, mas eu acho que o São Paulo não frequentou a primeira página de classificação já há bom tempo. Sempre quando teve com a chance de entrar, seja no início, no meio do campeonato ou agora na fase final, não conseguiu dar esse passo à frente. Hoje, por exemplo, com a vitória, acho que a gente terminaria em 9º lugar o campeonato, e com a derrota terminamos em 13º. Eu acho só que a posição, independente do 9º ou 13º, ela não condiz com a grandeza do clube, né? Com a história do clube. E é isso algo que me preocupa, se nós vamos ter condições de ter um time para brigar por uma posição melhor do que a desse ano em 2022. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Rogério, você teme se queimar como treinador do São Paulo a partir do momento em que não tem um material humano ideal que garanta a você condições de fazer um bom trabalho, passando a ser usado como uma espécie de escudo pela diretoria? Não, isso não tem escudo, não existe. Eu já tenho, vou para o meu 5º ano como treinador, com conquistas pelo Fortaleza, com conquistas pelo Flamengo. Eu acho que a história, logicamente, como atleta, ela nunca vai se apagar, por isso vai ter sempre essa proximidade. Mas eu acho que o currículo dos últimos anos, se você analisar, você vai ver o porquê de estar aqui, aliado a toda a história, logicamente, que tenho com o São Paulo. Agora, sobre material humano, nós temos bons jogadores em determinadas posições, o que falta são outros jogadores para complementar o tipo de elenco que a gente tem, na minha modesta opinião. E a decisão de ficar ou não, logicamente, ela depende muito disso, porque eu não posso jogar uma história de 26 anos fora
se eu não enxergar que nós temos condições de ser melhor do que nós somos nesse ano. Priscila Senhorães, TNT Esportes. Rogério, peço licença para abordar um assunto além do São Paulo. Esse ano o São Paulo brigou para não cair, mas se livrou, enquanto o Grêmio e outro clube de elite acabou sendo rebaixado. O que você enxerga que ocorre com o futebol brasileiro nos últimos anos, onde vários times grandes estão sofrendo? Não imagino a maneira que você pediu licença, que foi extremamente educada. Eu também tenho que ser, porque eu não sei do que aconteceu realmente no Grêmio, que é um clube tradicionalíssimo. É triste ver um clube já campeão brasileiro, um clube que tem a história que o Grêmio tem, e até recentemente ganhando títulos há poucos anos atrás, está numa Série B. O que a gente vê é que parece estar sempre tão longe da gente, né? Mas acontece. E eu não tenho conhecimento suficiente para falar internamente, né, sobre o Grêmio. Não posso me aprofundar nesse assunto. Felipe Ruiz, TV Globo. Rogério, você disse na última coletiva que não conseguia explicar o porquê de algumas atuações apáticas do time. Hoje, qual é a sua visão do que aconteceu na Independência? Acho que hoje foi um dia muito atípico. Nós perdemos 4 jogadores durante a semana em São Paulo e hoje de manhã nós perdemos mais 3 jogadores no hotel que não tinham condições, não reuniam condições de jogo. Eu acho que o time teve ainda, acho que o América foi superior ao São Paulo, mas no contexto geral nós tivemos a oportunidade de sair ganhando algumas vezes durante o jogo. Agora, as opções que restaram eram poucas, né? O que nós tínhamos, nós tentamos colocar em campo. No banco ficaram 2 goleiros, o Luan, que não teria condições de jogar mais do que 10 a 15 minutos, porque muito recente a lesão que ele teve. Lateral por lateral, que seria o Orejuela por Igor Vinícius. E mais o Rafael, que é um garoto da base. Então, assim, ofensivamente não havia muito mais o que fazer no dia de hoje. Eu acho que os desfalques, eles também influenciaram nesse resultado final. Mas o time, mais uma vez, não conseguiu, né, manter um nível de jogo como foi na segunda contra o Juventude. Última pergunta da coletiva, repórter Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, boa noite. Terminada a temporada 2021, agora sim você pensa no 2022 do São Paulo e fica na equipe para a próxima temporada? Esse é o momento da gente conversar e nós vamos fazer isso, logicamente, para ver o que é possível a gente mudar, para ver quais são, né, o que o clube tem como meta para 2022. Repito, para mim é um prazer, eu gosto, eu sinto prazer em estar no São Paulo. Mas eu tenho uma história aqui dentro e qualquer coisa de ruim que aconteça em 2022, ela tem um peso muito grande para mim. Esse é o único problema que existe. Não é falta de vontade, de querer trabalhar. Eu gosto, eu me importo com o clube. Talvez até por me importar tanto, que eu tenho aqui, realmente, a gente acaba sempre refletindo mais que uma vez para ver qual é a real possibilidade do clube no ano de 2022. Encerramos então a entrevista com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos, uma boa noite.